Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos falar de cidades. O nosso tema 3 do caderno do aluno, a formação e a evolução da rede urbana brasileira. O que nós temos que entender? As cidades brasileiras, elas hoje umas oferecem mais, outras oferecem menos serviços. Primeira coisa, a gente tem que entender que dentro desse oferecer mais ou menos serviços, nós temos também cria-se uma confusão com cidades mais e menos importantes, e aí a gente pensa no sentido de cidades maiores ou menores. Não é bem nesse sentido, a gente não vai falar das cidades brasileiras, da hierarquia que tem dentro numa classificação hierárquica de importância. A gente não pode se ater a tamanho, e sim a diversidade de serviços que essas cidades oferecem. E serviços não são necessariamente empregos, certo? A gente está falando o quê? Diversidade de serviços no sentido de, eu tenho um aeroporto, eu tenho um hospital, eu tenho faculdades, eu tenho área de lazer, shopping centers. Então, assim, nesse sentido, diversidade de serviços, ok? E aí, assim, no nosso caderno do aluno, tanto do professor, né? A gente tem que fazer umas análises assim. A gente conhece São Paulo? Quando eu falar assim, São Paulo, a gente conhece? Fala para mim uma música que lembre São Paulo. Fale para mim de um ponto turístico de São Paulo. O que você sabe de São Paulo? Normalmente a gente vai saber falar alguma coisa de São Paulo, né? Mas assim, a gente fala, é porque a gente mora aqui do lado, a maioria já conhece São Paulo. Não é assim. Se, por exemplo, se eu fizer essa pergunta para os alunos lá do interiorzão de São Paulo, lá da cidade da minha família, todo mundo vai saber. Pode não ter conhecido ali presencialmente São Paulo, mas sabe o que é São Paulo, o que tem em São Paulo. Mas só lá no interior do estado? Será que se eu falar lá no Acre, que o Acre existe, será que se eu falar lá no Acre, fala alguma coisa de São Paulo, as pessoas não conhecem, já ouviram falar? Será que se eu falar lá na Europa, o pessoal já não conhece São Paulo? E aí, assim, por que São Paulo, independente de morarmos próximo ou não, todo mundo conhece? O que tem em São Paulo que faz com que ela seja tão conhecida? Aí eu volto lá na fala inicial. É a quantidade de serviços que a cidade de São Paulo tem a oferecer, né? Tanto é que São Paulo é classificada aí como uma grande metrópole nacional e uma cidade global. Já já a gente chega lá. Aí, outro assunto que a gente tem que ver é que, na época da industrialização, lá no capítulo do caderno do primeiro bimestre, quando a gente falou de indústria, a gente viu que a indústria, ela gerou algumas aglomerações aí em algumas cidades, principalmente no nosso país, vamos falar do nosso país, São Paulo e Rio de Janeiro, e BH também. As indústrias de base que surgiram no Sudeste fez com que muitas pessoas se dirigissem para o Sudeste, principalmente o entorno de São Paulo, cidade, eu não estou falando de estado agora, o entorno da cidade de São Paulo, em torno da cidade do Rio de Janeiro, em torno da cidade de BH, em busca de emprego. Aí o que aconteceu com essas cidades? Essas cidades foram recebendo um contingente populacional muito grande, elas foram crescendo. Opa, chegou a cidade vizinha. Vamos pegar aí São Paulo e Guarulhos, por exemplo. Chegou o limite ali de município, já atravessa uma rua, eu tô lá em Guarulhos. Quando a gente vê na Grande São Paulo, o que a gente percebe? É muito comum eu estar de um lado da calçada São Paulo, atravesso a rua, eu estou do outro lado da calçada, Guarulhos, outra cidade. Porque as cidades, aí tem um nomezinho técnico que a gente tem que usar. Elas se conurbaram. O que é conurbar? Elas, vamos falar meio feio aí, popularmente, elas se emendaram. Se a gente sobrevoar hoje a Grande São Paulo, você olha assim, é uma mancha urbana única. Porque as cidades cresceram até o seu limite de município. Ou seja, na Grande São Paulo não existe mais zona rural.
principalmente no município de São Paulo. Nos outros que estão ali aglomerados, um ou outro ainda tem, né? Só que aí, para e pensa, começou a surgir muitos problemas com essa conurbação urbana, com essa, né, mancha urbana. Quem que faz a coleta de lixo nessa rua? A Prefeitura de São Paulo ou a Prefeitura de Guarulhos? Ou passam os dois, né? A Prefeitura de São Paulo coleta só de um lado, a Prefeitura de Guarulhos coleta só do outro. Qual empresa urbana de ônibus, transporte público, vai passar ali? A de São Paulo ou a de Guarulhos? Ou passa de um lado só, faz, né, cara feia pro outro lado e não pega a população do outro lado? Ou passam os dois, gastando dinheiro público? Estourou um cano no meio da rua. Quem vai arrumar? A Prefeitura de São Paulo ou a Prefeitura de Guarulhos? Então, a população, com essa grande conurbação urbana em torno das grandes cidades, começou a surgir esses problemas onde a população começou a ser afetada. A partir daí, o governo surge as regiões metropolitanas na década de 70, onde a região metropolitana tem uma sede, vamos dizer assim, vamos pegar São Paulo como exemplo, uma sede onde ela acaba recebendo um pouco mais aí de impostos para ela resolver esses problemas, para não prejudicar a população, porque a população fica nesse meio. Só que assim, vamos parar e pensar agora em Jundiaí. O pessoal de Itupeva quer cursar uma faculdade, eles vêm para onde? Jundiaí. Eles querem ir para um cinema, eles vêm para onde? Jundiaí. Jarinu quer fazer um exame um pouco mais elaborado, eles vêm para onde? Jundiaí. O pessoal de Cabreúva quer pegar um transporte aí que vai lá para minha terra, São José do Rio Preto. Eles vêm para a rodoviária de onde? Jundiaí. Vocês estão percebendo que Jundiaí, ela tem mais serviços que as cidades do nosso entorno. Deu para entender isso? Automaticamente, Jundiaí é uma cidade hierarquicamente superior a essas cidades do nosso entorno. Só que a gente pode falar que Jundiaí é uma região metropolitana? Não. Por quê? Para ser classificada como região metropolitana, e aí Jundiaí receber mais impostos para resolver os problemas que vão surgindo, a gente tem duas regrinhas básicas aí para a gente determinar, para o governo, né? Não a gente, para o governo determinar uma região metropolitana. A gente tem que calcular a densidade demográfica da região. Por exemplo, eu vou somar qual que é a área, tamanho de Jundiaí, de Itupeva, de Cabreúva, de Jarinu, de Várzea. Qual é a área, qual o tamanho? Ok, tenho lá tantos 1.000 quilômetros quadrados. Eu tenho que somar a população de cada município, Jundiaí, Várzea, Cabreúva, somo. O que eu faço? Aí eu calculo a densidade demográfica. Quantos habitantes tem dividido aí dentro dessa área total? O resultado tem que ser superior a 60 habitantes por quilômetros quadrados. Nós, somando toda a população e a área do nosso entorno, a gente não chega a 60 habitantes por quilômetros quadrados. Outro item, 65% de toda essa população, de todos esses municípios aglomerados aí, eles têm que estar empregados em setores urbanos. E nós não temos isso ainda. Na nossa região, a gente tem, assim, muito ainda, né? O circuito das frutas, a gente ainda tem bastante trabalhadores rurais na nossa região, certo? Então, assim, as regiões metropolitanas, hoje nós temos em média no nosso país 69 regiões metropolitanas que o governo decretou e que as cidades, as metrópoles, né? Vamos falar assim, as metrópoles, que são aquelas que disponibilizam de mais serviços e há um direcionamento para essas cidades e acaba havendo a conurbação e como se fosse uma única cidade, elas acabam recebendo maiores verbas, maior quantidade de impostos para resolver esses problemas que surgem na conurbação. Quando eu falei, por exemplo, assim, a gente tem que gravar um outro nomezinho, entender um outro nomezinho. Vamos voltar no exemplo da nossa cidade, Jundiaí. Jundiaí, o nosso entorno.
Jundiaí, deu para entender que ela é um polo de atração populacional das cidades do entorno? Porque nós temos mais serviços, certo? Como nós temos uma diversidade de serviços maior que os nossos vizinhos, a gente pode falar que Jundiaí polariza as cidades do seu entorno. Então, assim, toda a região metropolitana, não é o nosso caso, mas Jundiaí também polariza, né? Toda a região metropolitana tem a sede que polariza as suas cidades que foram unificadas a ela, formando uma única malha aí urbana, né? Como se a gente sobrevoasse e falasse, opa, onde que é São Paulo, onde é Osasco, onde é Diadema, né? A gente não conseguiria visualmente, né, diferenciar um município do outro, porque é uma única malha, né? Como se fosse um único município, certo? Outra coisa que a gente tem que entender, dentro dessa hierarquia, então quem tem mais serviços a oferecer, polariza-se mais e vai tendo, né, um título hierárquico maior. Dentro disso, a gente tem que entender, então, dentro da hierarquia urbana, o que são as metrópoles, né? Normalmente são as sedes das regiões metropolitanas, que acabam tendo uma quantidade de serviços maiores a oferecer. Nós temos as cidades globais. Opa, metrópole, cidade global, já está hierarquicamente aqui, né? Superior. Cidade global são aquelas cidades que normalmente elas têm sedes de grandes empresas multinacionais, tem bolsas de valores, tem meios de transporte, aeroportos internacionais, ou seja, que ligam cidades do mundo. São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades globais, certo? No nosso país nós só temos essas duas cidades globais. E aí nós temos hierarquicamente as megalópolis. O que é isso? Megalópolis é a conurbação de várias regiões, de duas ou mais regiões metropolitanas. Nós temos no nosso país a região metropolitana de São Paulo, que já se conurbou com a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, nós temos no nosso país a primeira megalópole brasileira. Nós temos outras famosas aí dos Estados Unidos, megalópolis Boswash, que liga de Boston a Washington, 1.000 quilômetros aí de cidade. Temos outras, Sansan, né, São Diego, São Francisco, enfim. No mundo nós temos muitas outras aí, né, importantes aí. Em Tóquio, no Japão, aí nós temos também várias outras megalópolis. Mas no Brasil a gente tem a megalópole do Rio a São Paulo, ok? Bom, falando ainda dentro desse assunto do crescimento, né, dessa conurbação, desse crescimento desordenado, nós vamos ter um grande problema dentro dessas cidades que são polos de atração. As pessoas se dirigem para essas cidades achando que vai ter uma qualidade de vida melhor, porque lá tem mais serviços, tem faculdade, tem acesso à saúde, à educação, tem área de lazer, tem empregos. E aí as pessoas vão para esse polo, né? Vão para São Paulo, achando que vai melhorar a vida aí, né? E o que acontece? Normalmente, essas cidades, o custo de vida é mais caro. E aí, o que acontece? O custo de vida sendo mais caro, as pessoas vão em busca de uma vida melhor, né? E aí acabam se estabelecendo em lugares da periferia, não são lugares adequados para a moradia, e aí a gente começa a ver um monte de problemas sociais, ambientais, como os deslizamentos, as enchentes, os moradores de rua, né? Porque essas cidades não estão preparadas, né, em sua infraestrutura para receber esse contingente populacional que acha que ali, né, vai ficar rico, que vai crescer e que vai ter uma qualidade de vida melhor. E aí nós temos sempre que voltar e falar nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós temos uma meta até 2030, que é de tornar as cidades com habitações seguras, adequadas, preços acessíveis, acessos aos serviços, urbanizar as favelas, né? Hoje é mais legal falar urbanizar as comunidades. E aí, assim, a gente tem que pensar,
Diante, para e pensa, como a gente está aqui próximo, vamos pensar sempre em São Paulo. Será que daqui 10 anos, em 2020, será que daqui 10 anos nós vamos conseguir atingir o objetivo do desenvolvimento sustentável em 2030? Pensando em toda a problemática de infraestrutura de São Paulo, aí não vamos, né? Vamos falar de nós. Jundiaí, 2030. Será que nós vamos atender os objetivos do desenvolvimento sustentável? Então, assim, são reflexões que a gente tem que fazer e ter esse olhar para a nossa cidade, para as cidades brasileiras, certo? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Logo abaixo, no blog, né? Quem está assistindo pelo canal do YouTube, acesse o blog. No blog tem os slides com maiores detalhes para vocês, ok? Obrigadão, até a próxima aula.